para nos sarar, para nos curar, para nos transformar, para nos libertar. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, flua como rio no nosso meio. Esteja livre no nosso meio, para que a glória seja do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Amém. Bom dia. Graça e paz. Paz do Senhor. Vamos fazer um ato aqui. Se Jesus está morto, vamos fazer um minuto de silêncio. Ele vive. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com a Aba mais um pouquinho. Amém? Aleluia. Estou muito à vontade então, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que ninguém vai sair antes das 3 da tarde. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Queremos nessa manhã declarar, afirmar e reafirmar a nossa dependência do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua presença. Senhor, o que seria de nós, Deus, se não fosse a Tua misericórdia sobre a nossa vida? Pai, eu oro nesse momento para que a Tua unção, para que o Teu Espírito venha nessa manhã destrancar os dons, destrancar o chamado. Senhor, colocar, Deus, o propósito do Senhor na vida dos Teus filhos. Pai, abre a porta da palavra para cada um de nós, que nessa manhã, Deus, nós possamos entender quem somos em Ti, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria primeiro, antes de me apresentar, perguntar à igreja se a igreja quer que Deus fale com ela de fato. Por quê? Eu faço essa pergunta. Porque quando você pede, Deus concorda. Deus, Ele vai reafirmar aquilo que nós ligamos aqui na terra. Então, a igreja de Jesus quer que Deus fale com você nessa manhã? Deus pode falar? Você não vai reclamar? Você não vai embora? Então, Deus é testemunha disso. Então, olha para o teu irmão do teu lado e fala para ele assim: olha, aperta o cinto. O nosso Aba vai ter uma conversa muito séria comigo. Portanto, não me incomoda, porque Deus, Ele é em primeiro lugar na minha vida, e Ele vai me curar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode. Pode. Deixa eu me apresentar, gente. Eu sou o pastor Jonas, congrego no Ministério Internacional Moriá do Parque Colômbia. Quem conhece o Parque Colômbia? Quem conhece a Pavuna? Ah, melhorou, né? A gente congrega ali, tem mais ou menos, eu tenho 12 anos de ministério. Nós trabalhamos na visão celular no modelo dos 12. Sou discípulo do apóstolo Paulo, que é hoje discípulo do René Terranova. Quem conhece o René Terranova? Nós trabalhamos na visão celular há 12 anos. E sou casado, sou pai, estou casado há 12 anos, vai fazer agora em dezembro, 12 anos de casado. Sou pai da Isabelle, de 2 filhos, Isabelle e o Breno. Isabelle tem 7 anos, vai fazer 8 agora em abril. E o Breno tem 1 ano e 6 meses. E você imagina na casa de uma família com uma criança de 1 ano e 6 meses, o que acontece, né? Nada para no lugar, é Bíblia rasgada, é caderno rasgado, é livro rasgado e por aí vai. Mas hoje nós temos um desafio lá no ministério. Qual é o desafio, pastor? Hoje nós tomamos conta, eu e minha esposa, do Ministério de Aconselhamento da Libertação dentro da nossa igreja. O que é o Ministério de Aconselhamento e Libertação? A palavra libertação, ela hoje tem sido muito desvalorizada dentro da igreja. Por quê? Quando se fala a palavra libertação, culto de libertação, o que vem na nossa mente? A gente associa isso ao quê, em primeiro lugar? Associa o quê? A demônios.
Então, o culto de libertação hoje nas igrejas é uma ênfase maior para o demônio, ao invés da ênfase ser maior para quem? Para Deus. Então, no ministério nosso, nós trabalhamos não com o demônio. Grava bem isso. Nós não trabalhamos com o demônio. O que é trabalhar com o demônio, pastor? Nós não queremos e nem nos incomodamos nos incomodamos com a presença do demônio. Porque a presença do demônio na vida de uma pessoa ela é apenas um sintoma. Ela não é a solução. Se tem urubu, tem o quê? O problema não é uma pessoa estar dentro da igreja participando de todas as campanhas de cura, libertação. Você conhece pessoas assim? Que ela vai para o culto hoje de libertação, ela aparece uma manifestação demoníaca, ela é orada, o pastor libera a palavra, você foi curado em nome de Jesus. Amanhã ela está na fila e de novo ela está aqui, e depois ela está aqui, e depois. Mas por que essa pessoa está desse jeito? Aí nós temos o conceito de essa pessoa não quer nada com Jesus. E na realidade não é isso. Na realidade é se tem um demônio, tem o quê? Tem pecado. Tem pecado. O demônio só sai se arrancar o quê? O pecado. Essa pessoa só vai ser liberta de fato quando? Quando o pecado for retirado. Então nós trabalhamos assim lá no ministério. São 3 anos efetivos nessa área que nós temos trabalhado, atendendo pastores, atendendo casais, atendendo discípulos, atendendo todo tipo de gente. Quando eu falo a palavra atender, é porque a gente trabalha com aconselhamento. O que é aconselhamento? É um princípio até psicológico, terapêutico. Quem já participou de uma entrevista com um psicólogo? Ele pergunta tudo da sua vida. Você senta lá, não faz a um, não é mais ou menos assim, não é isso. Ele pergunta tudo sobre a sua vida e você vai desabafando. Certo? Só que nós trabalhamos no princípio da psicologia, porém com o princípio espiritual. Nós vamos buscar a raiz do problema. Então, todo problema ele tem uma raiz. Amém? Podemos começar? Então tá bom. Eu vou contar um pouquinho, vou dar uma palavra e depois a gente vai, no meio dessa palavra, a gente vai falando dos erros e dos acertos nossos como igreja lá no Ministério Moriá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 17. Até pegando um gancho do pastor Luiz, quando se fala em família, eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: família doente, filhos feridos. Se nós temos um sistema desfuncional dentro da família, nós geraremos filhos desfuncionais, que gerarão famílias desfuncionais. Por que o nosso Brasil, por que o mundo está desse jeito? Porque nós estamos gerando filhos e não estamos trabalhando o quê? A base. A família é a base de tudo. Uma igreja forte, ela tem que ter o quê? Uma família forte. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ler aí. Nem se põe vinho novo em odres, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Se eu fosse dar um tema para a gente conversar nessa manhã, eu ia falar, sabe sobre o quê? Reformando agora para não remendar depois. O que é uma reforma, gente? Digamos que o pastor, esqueci o seu nome, perdão, pastor Eberson. O pastor Eberson quer fazer uma reforma. Em primeiro lugar, o que ele precisa para fazer essa reforma? Material. Gente, olha só, eu não queria pregar não, tá? Eu queria que a gente conduzisse de uma forma onde você participa. Eu quero criar um entendimento na sua mente, tá bom? Então, se o pastor quisesse fazer uma reforma aqui, o que ele precisa? Material. O que mais? Pessoas para trabalhar. O que mais? Dinheiro. O que mais? Ter o quê? Estrutura? De quê? A estrutura se aguenta. Chegou no ponto. Em primeiro lugar, o que ele precisa para fazer é o quê? Ter um local.
Ele vai fazer uma reforma onde? Aonde que o pastor vai fazer uma reforma? Ele precisa ter um local. A igreja, vamos dizer que ele vai fazer uma reforma aqui nesse lugar. E ele precisa de quê agora? O lugar já está aqui, ele precisa de recursos, precisa de tudo isso que nós conversamos. Certo? Para não fazer remendo depois, o que ele precisa estudar? A base. A base precisa aguentar, ela tem que ter estrutura. Tem um texto na Bíblia que fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Tudo que eu e você edifica vai passar pelo teste. Um dia a nossa casa será testada pelas tempestades, pelas chuvas, e se nós não tivermos um alicerce em Deus, essa casa vai acontecer o quê? Vai cair. Quantas pessoas você conhece hoje dentro da igreja que não consegue viver uma vida sólida dentro da casa de Deus? Quantas pessoas que eu e você conhece que estão aqui e que nem têm mais o prazer de estar dentro da casa de Deus? Por quê, pastor? Porque estão feridas na sua alma. Pessoas estão desiludidas com o seu casamento. Pessoas que entram nesse lugar não para adorar a Deus, mas para agradar o homem. Pessoas que estão com a sua alma gritando de dor. Mas elas estão aqui. Então nós vamos tratar de um tema muito específico que é reforma. Só que nem todo mundo está disposto a passar por uma reforma. Por quê? Você pediu para Deus falar, lembra? Não reclama agora. A pergunta é: por que muitas vezes temos que remendar alguma coisa ou alguma área da nossa vida constantemente? Faz essa pergunta para você. Poxa, mas por que eu tenho que remendar a minha vida sempre? Eu já sou crente, dou dízimo, canto no ministério de louvor, participo da intercessão, da oração, ajudo o pastor, mas por que vira e mexe o mesmo pecado que me acompanhava no mundo, ainda eu tenho uma inclinação para ele? Gente, hoje andando pelas igrejas, a gente vê, eu estava falando com o pastor Luiz dentro do carro, eu falei assim, olha, Deus tem tirado o meu foco um pouquinho do mundo. O que é do mundo? Ganhar pessoas lá fora, cuidar de pessoas lá fora, e Deus tem me colocado para cuidar da saúde da igreja. Porque a igreja está mais doente do que o mundo. Eu cheguei a essa conclusão. Não sei se o pastor concorda. Infelizmente, os maiores escândalos não estão lá fora no homossexualismo, não estão lá fora com o lesbianismo, não estão lá fora com as cracolândia, com o tráfico de drogas. Os maiores problemas estão aqui dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque os maiores escândalos estão surgindo aonde? Aqui. Líderes caindo em adultério, líderes que não estão nem em condições de liderar sua família, liderando a igreja. Família doente, filhos feridos. Nós precisamos passar por uma reforma. Quem quer passar por uma reforma? O amém até diminuiu, né? Você pediu, Deus vai te dar de graça. E por que nós vivemos uma vida de remendo e nunca acerta? Eu vou te dar alguns tópicos. Por que disso? E primeiro, porque toda reforma força-nos a mexer com a sujeira da casa. Nem todos estão dispostos a retirar o lixo entulhado na alma. Toda reforma, ela mexe com a estrutura, com o lixo que está onde? Na casa. Se você vai reformar algo, vai mexer com o quê? Com lixo. O que é o lixo? Pecado. Gente, muitas pessoas estão vivendo uma vida secreta dentro da igreja. Muitas pessoas estão vivendo uma vida aonde Deus não é o centro. Muitas pessoas não querem mexer no lixo da sua alma. Porque remexer o lixo talvez te cause dor. Talvez mexe com trauma. Talvez mexa com aborto que foi feito lá no passado.
Talvez mexa com lembranças que você até tinha esquecido. Mas por que mexer nisso se eu já sou uma nova criatura? Depois a gente vai falar sobre isso. Digamos que o pastor Eberson, ele acabou aqui o culto, ele vai fazer um almoço. Certo? E nesse almoço, não temos lixeira para colocar os lixos. E ele pega uma pessoa da sua equipe e pede para colocar o lixo todo ali. E ele vai monitorar. Todo o resto de comida, tudo, fralda das crianças que estão aí sujinha, bota tudo ali, para não atrapalhar o culto. Quando terminar o culto, o lixo por si só, ele atrai o quê? Moscas, ratos, baratas, parasitas, mau cheiro, certo? Mas aí o pastor fala assim, ó, não tem como mexer agora. Joga um veneninho de rato, pega um inseticida, para dar uma melhorada. Vai resolver o problema? Ele vai conseguir matar alguns ratos? Vai, porque botou o veneno. Mas quando nós virarmos as costas, os ratos vão voltarem? As moscas? O que tem que ser feito para resolver? Retira o lixo, lava o lugar. As moscas voltam? As baratas voltam? A mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos, todo o pecado que cometemos, ele é armazenado em algum lugar. Aonde ele é armazenado? Na nossa alma. E a nossa alma vai se entulhando de lixo e alguém se alimenta disso. Quem está se alimentando dessa lixeira toda? Os demônios. Eles estão comendo esse pecado, cada um pecadinho que nós cometemos e que não foi resolvido, os demônios estão se alimentando dele. O que tem que ser feito para resolver o problema? E parar de remendar a nossa vida? Retira o lixo. Limpa o lugar. Lava o lugar com a palavra. Santifica o lugar. Nunca mais teremos visitação de nenhum bicho. Amém? Amém. Quem está preparado para reformar? Mas vai ter que mexer no lixo. Quem está disposto a mexer no lixo? Vamos lá. Primeiro, né? Vamos para o segundo? Segundo, porque não entregamos a Deus todas as áreas da nossa vida. O que nós estávamos cantando aqui? Hein? Tudo é teu, Jesus, não foi isso? A minha vida é tua, Jesus. Uma oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, versículo 10, ela fala muito comigo, porque olha o que Jesus diz: Pai, tudo que eu tenho é teu, assim como tudo que é teu é meu. Eu aprendi ali que tem uma lei, um princípio ali. Qual é a lei que está estabelecida nesse versículo? A lei da entrega. Jesus entregou todas as áreas da sua vida para quem? Para o Pai. O Pai entregou tudo que era dele para quem? Para o Filho. Certo? O que Deus está ensinando, o que Jesus está ensinando nessa oração? Não pode haver na nossa vida áreas que o Espírito Santo não governa. Se existe área da nossa vida que Deus não governa, alguém está governando. Ou você, ou o inimigo. É ou não é verdade? Amém, igreja? Amém. Será que eu volto aqui? Pastor, estou preocupado. Vocês pediram. Por quê, gente? Porque Deus, Ele quer tomar conta dos seus filhos por completo. Quem entende que Deus aqui é o nosso Pai? Por que eu faço essa pergunta quando eu vou nas igrejas? Porque muitas pessoas não aceitam Deus como Pai. Elas aceitam Jesus como Senhor, aceitam o Espírito Santo como Senhor, mas quando fala Deus Pai, aí existe um bloqueio. Mas por quê, pastor? Porque muitas das vezes essa pessoa foi tão ferida com a figura de autoridade chamada Pai, que deveria amá-la, cuidá-la, preservá-la, e quando ela ouve Deus Pai, ela lembra de quem? Das feridas com a paternidade. Ela lembra das feridas, um pai abusador, um pai ausente, um pai que abandonou. E aí ela assimila Deus Pai com a paternidade.
Por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Estão dentro da igreja como órfão. Não estão dentro da igreja como filho. Sem uma identidade. Então, qual o propósito de Deus nessa manhã? Trazer os filhos de volta para o Pai. Nós temos um Pai. Nós não somos órfãos. Esse espírito de orfandade, ele tem que sair da igreja. Não podemos viver na igreja como órfãos. Nós temos um Pai. Amém? Mas para que ele se torne Pai, nós temos que entregar tudo para ele. Ele não quer metade do nosso corpo, metade da nossa adoração. Ele quer tudo. Ele é ciumento. Talvez a dificuldade que tanto você passa e busca em Deus uma resposta, Deus está mandando te dar a resposta agora. Entrega tudo para Ele. Ele quer que você entregue tudo. Ele não quer você pela metade. E Ele já vem te pedindo para você entregar há muito tempo. Você está lutando. É Deus que está mandando entregar. Por isso, quando nós não entregamos as nossas vidas, a nossa vida, todas as áreas para Deus, nós vivemos uma vida de remendo. Passamos anos e anos dentro da igreja remendando a nossa vida. Um dia é crente, outro dia não é. Um mês está lá no céu, outro mês está lá embaixo. Os pastores agora, a maior luta pastoral é a época de fevereiro, que vem o quê? O carnaval. No carnaval, tem membro, tem discípulo, e faz de tudo para arrumar um quizumba, para ir para o mundo curtir o carnaval. Depois volta. Todo arrebentado. Todo arrebentado. Eu estou te falando isso porque eu sei que acontece. Não é verdade? Por quê? Porque o cara, ele não se afastou no dia que ele saiu para o carnaval. Ele já está na igreja apóstata há muito tempo. Ele só esperou um motivo para justificar o seu erro. O erro não está no pastor, não está na igreja. O erro está em você. A responsabilidade é sua. Se você quer ir para o mundão curtir o carnaval, vá. Mas saiba que tem uma consequência depois. Pode pegar uma doença, pode perder uma perna. Não estou amaldiçoando ninguém, não. Mas é a consequência da desobediência. Deus é pai. Ele corrige os seus filhos. Se tiver de puxar você, ele vai puxar. E não é culpa do diabo, não. É culpa sua. Os crentes hoje têm a síndrome de Adão. A mulher que me deste é que é culpada. Não. Nós somos o culpado. Está falando. Mas nós cantamos verdades, mas na prática não vivemos. Nós somos aquela geração que canta assim: Deus, eu te entrego tudo. Eu te entrego minha vida, meus bens, eu te entrego. Dá 5 minutos, Deus restitui. É uma geração estranha, né? Nossa, nós cantamos: Deus, eu te entrego minha vida, meus bens, entrego tudo. 5 minutos, restitui, Senhor. Não é mais ou menos assim? Nós precisamos parar de cantar verdade e começar a viver a verdade. Nós somos cristãos, gente. Nós somos as pessoas que vai fazer a diferença aqui na Rocinha. A Rocinha criou-se uma expectativa de que existe uma igreja que vai mudar o histórico dela. E você é o responsável. Se Deus te colocou aqui é porque Ele vai mexer com você. Não tem que ficar tudo na conta do pastor e do líder apenas. Você é o gerador de uma nação santa para o reino de Deus. Porque quando a gente fala em nação, a gente pensa em quê? Em passaporte, ir para os Estados Unidos, ir para a Argentina, ir para outro lugar. Não. Se você for estudar na Bíblia, as grandes nações cresceram a partir de uma casa. Abraão ele saiu com quem? Para a terra que Deus mandou. Ele e Sara. E tinha o amigo lá, né? E tinha o Lozinho. Que deu nó depois, né? Se você for olhar a história das 12 tribos, começaram com famílias e se tornaram uma grande nação. A sua família está esperando por você. Mas a tua família não se converteu ainda, talvez não seja somente pela dureza do coração deles, é porque não viram ainda Deus ser transformado em você.
Existe uma expectativa de Deus muito grande da sua família na sua conversão. Mas é mais fácil remendar do que consertar. Terceiro ponto. Porque ainda escondemos nossos pecados diante de Deus e dos homens. O pastor me chamou, sentou aqui conosco, o que o senhor estava falando? Alguém para se abrir, lembra? A maior dificuldade da igreja hoje é ter um amigo para confessar as suas culpas. Eu te falo isso porque eu lido hoje com os bastidores das igrejas. Eu lido com os bastidores da igreja. Eu aconselho pastores, aconselho muita gente. E eu sei o que está por detrás dos bastidores das igrejas. Então, o que Tiago fala, Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Se a gente for mapear, princípio do mapeamento, e tentar conversar com você, a gente vai ter uma grande dificuldade. Por quê? Porque pessoas têm medo de se abrir. O que vão falar de mim? O que vai pensar de mim o meu pastor porque eu fiz isso? Hoje não se fala mais em pecado dentro da igreja, hoje se fala em fraqueza. Você não vê mais falar pecado. Não, pecado tem nome. Não, mas eu não tenho um pecado, pastor, eu tenho uma fraqueza. Eu olho para uma mulher e adultero com ela. Eu não posso ligar um computador, porque eu ligo um computador e eu caio na pornografia. Isso tem que ser falado dentro das igrejas. Por quê? Porque se nós não alinharmos o nosso povo com o propósito de Deus, sabe quem está alinhando? A Rede Globo, o Big Brother. Então, gente, a nossa igreja, falando Rocinha, não, a nossa igreja no Brasil, ela precisa passar por uma profunda reforma de Deus. Muitos líderes, muitos discípulos, com cara de aparência de anjo, eles entram na igreja até com as asas aparecendo as pontinhas. Mas em casa não são bons maridos, não são bons pais. Vivem o tempo todo na pornografia, na prostituição, bebendo escondido, fumando cigarro. Mas estão dentro das nossas igrejas pregando, dentro das nossas igrejas louvando, dentro da nossa igreja aconselhando, dentro da nossa igreja igual o anjo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo, estão dentro da nossa igreja orando pelos outros, que é pior ainda, intercedendo. O que é orar? Orar é você falar com Deus. O que é interceder? É você se colocar no lugar do outro. É você lutar a luta do outro. E muita gente está entrando em batalhas com a sua retaguarda toda aberta. Na medida que ataca, sofre o ataque. Ah, mas minha vida está tão difícil, pastor. Entrei numa guerra, o diabo está furioso. Não. Eu aprendi um princípio. Os intercessores, deve ter muitos intercessores aqui, eu vou te dar um princípio. Não existe retaliação. A Bíblia não fala sobre retaliação. Quem já ouviu falar na retaliação aqui? Na Bíblia, leu, na Bíblia, retaliação. Se você entrar numa guerra, você vai sofrer retaliação. Eu não vi. Se tiver, me mostra. Eu vou aprender com você. O que Jesus ensinou? Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e todo o inferno, toda força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Mas por que os crentes sofrem retaliação? Porque estão com pecados que não foram resolvidos. Aí o diabo tem uma âncora, uma legalidade. Por isso que sofremos retaliações. Se nós estivermos alinhados com Deus, o diabo vai fazer o quê? Deus, o juiz, o diabo, o advogado do cão, que é ele mesmo, e Jesus, o nosso intercessor. Nós entramos numa batalha para ganhar a Rocinha. E aí Deus fala, o diabo fala, Deus, a Rocinha não vai ser ganha. Por que, Satanás? Jesus perguntando. Por que, Satanás? Antes que chegue no juiz, o juiz está só olhando. Porque a igreja da Rocinha tem âncoras que eu consigo puxar. E aí o que Jesus faz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Para nós entrarmos numa guerra, nós precisamos estar alinhados com Deus, para que Satanás olhe e ele fale o que Deus falou de Jó. Está vendo, meu servo?
O que Deus falou para Jó? Fiel, temente, íntegro. Satanás buscou o mapa. Cadê as legalidades de Jó? Não tinha, estava zerado. Se Deus fizer isso aqui, e vindo os filhos de Deus, vinha com ele Satanás. De onde vem Satanás? De rodear a rocinha. Está vendo, meus servos da primeira igreja batista? O que Satanás ia falar de nós? Gente, não existe retaliação para quem está alinhado no propósito de Deus. O evangelho funciona. Mas nós precisamos acreditar e passar a viver. Resolver o nosso passado. Talvez tem pessoas aqui, o que é resolver o passado, pastor? Tem pessoas aqui, talvez, que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o esposo. E está aqui pregando. Não fala com os irmãos, com os primos. Ah, mas ele que me feriu, mas Deus chegou para você, não chegou para ele. Certo dia alguém estava pisando no pé de Pedro. Falou o quê? Ô Deus, ô Jesus, até quantas vezes eu vou ter que perdoar esse cidadão? Jesus, olha Pedro, vai comendo dessa massa aí. 70 vezes 7 por dia. A gente, crente, cristão, novo convertido, salvo em Jesus Cristo, para perdoar uma vez no ano. Ó, o que o pastor tem que fazer? Aí prepara aquela festa do Natal para poder pedir. Eu quero pedir perdão por tudo que você me fez. O perdão não é isso. O perdão não é isso. Numa outra oportunidade, eu vou ministrar para vocês a faceta do perdão. Eu vou te dar uma lista do que é perdão e como perdoar. A gente não tem tempo. Então, nós vivemos de remendo, por quê? Porque nós estamos com a retaguarda toda aberta, gente. Ser cristão não é só vir para o culto, aleluia, glória a Deus, chorar. Não, isso faz parte do processo. Mas ser cristão é você ser parecido com Deus. É você olhar com os olhos de Deus, é você abominar aquilo que Deus abomina. E Deus abomina o quê? O pecado e a desobediência. Mas nós amamos a desobediência e o pecado. É ou não é verdade? Mas vamos continuar. Vamos lá. O quarto ponto. Porque nosso passado ainda nos persegue. Praticamos muitas coisas que, pelo tempo de conversão, já deveríamos ter abandonado esse pecado por amor a Deus. Gente, se você for pegar o tempo que você é cristão, já era para você ter abandonado o pecado há muito tempo. Muitas pessoas ficam escandalizadas porque uma pessoa da igreja, às vezes, caiu endemoniada. Mas nós não deveríamos ficar escandalizados. Sabe por quê? O escândalo deveria vir porque que um crente é fornicário, porque que um crente é caloteiro, porque que um crente não tem palavra, porque que um crente é mentiroso, porque que um crente vive na prática do adultério. Isso traz escândalo. Uma pessoa vir da igreja há bastante tempo e infelizmente cair oprimida, possessa por espírito maligno, isso é uma bênção. Por quê? Porque esse demônio está mostrando que existia alguma legalidade que precisa ser fechada. Mas nós temos aquela situação de julgar pessoas. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar de viver uma vida de pecado. Quem você é? O que é caráter? Caráter é aquilo que você é no meio da escuridão, onde ninguém está te vendo. Isso é caráter. O que você faz no meio da escuridão, que ninguém está te vendo? Por aí você já mede o teu caráter. Deus, posso falar uma coisa? Aí sou eu falando, tá? Eu, Jonas Cardoso. Posso falar uma coisa? Deus está cansado de pastores. Deus está cansado de levitas. Deus está cansado de intercessor. Deus está cansado de crente que não vive a verdade do evangelho. Por isso, Deus tem levantado uma geração inconformada com o pecado, inconformado com a injustiça, para que nós possamos levantar um altar para que o Senhor reine.
na nossa vida. São muitas pessoas cantando verdades, mas vivendo mentiras. E Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. E Ele precisa de mim e de você, para que a gente mude essa história. O quinto ponto, o que nos leva a uma vida de remendo: falta de intimidade com Deus. Deus marcou um lugar secreto, foi Ele que marcou. Quem lembra desse lugar para ter intimidade com Ele? O quê? O quarto. Mateus 6,6 diz assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Por que Deus escolheu o quarto e não a sala? Não o banheiro? O quarto é lugar de quê, gente? Quem é casado aqui? Tu leva quem no teu quarto, santo? Só a tua esposa. Tu vai levar o vizinho? Sai para lá, Satanás. Tu vai levar quem? A vizinha? Tu vai levar a tua esposa, porque lá com a tua esposa você tem o quê? Intimidade. E eu tenho aprendido que o sexo, dentro do casamento, pena que tem criança aqui para a gente não abrir mais o verbo, mas vai chegar o tempo, conte casais. E Deus escolheu o quarto por quê? Porque o quarto é lugar de intimidade. E o sexo dentro do casamento, eu tenho aprendido na Bíblia que o sexo dentro do casamento é a santa ceia do casal. Sabia disso? É a renovação de aliança. Toda vez que você tem a tua intimidade com a tua esposa, você está renovando o quê? A sua aliança com ela no casamento. Mas tem muitos maridos que estão renovando sua aliança e ceando pouco. Não entenderam, né? Há um silêncio. Muitas mulheres que estão demorando muito a renovar a sua aliança. E quando nós demoramos a renovar a nossa aliança, pode acontecer de vir o tentador. Entendeste? Todo marido, ele tem que honrar a sua esposa. Ele tem que amar a sua esposa. Ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. E toda esposa tem que honrar o seu marido sendo submissa, não escrava, submissa. Entendendo que ele é o cabeça e que ela é o pescoço. Ela movimenta o cabeça. Certo? Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro? Levanta a mão, gente, que hoje o anjo vai passar aí para ver alguma coisa aí, ó. O anjo desencalhador, de repente, dá uma lubrificada aí. Eu fico preocupado com os solteiros. Vou te dizer por que eu fico preocupado com os solteiros. Porque o solteiro, ele sofre de um mal, assim como eu sofria, assim como todos que hoje estão casados sofriam. Que é o quê? A carência. A minha maior preocupação com o solteiro é a carência. Carência é pecado, gente? Não. Mas espiritualizá-la é pecado? Sim. O que é isso, pastor? Vamos lá. O problema não é a sua carência. O problema é como você supre a sua carência. Tem pessoas que suprem a carência tomando banho, homem. Ele está entendendo o que eu estou falando, porque tem criança aí. Ele não é bobo. Mora na Rocinha. Já sabe. Eu moro no Parque Colômbia, cercado de favela também. Favela não, comunidade. Então a gente já sabe, os homens, os machos aí. Amém. É um bocado de vitória aí que tremeu até o tempo aqui. Então, os machos, eles vão para onde? Sua rota de fuga. Uns vão tomar banho, outros vão para pornografia, outros vão Facebook, outros o seminário do WhatsApp, certo? E isso vai trazer implicações? Vai. Vai trazer consequências? Vai. Só que o que me preocupa ainda mais é essa parte que eu vou falar agora. Por quê? Porque o solteiro, ele até os 25 anos de idade, ele ouve muito o que na igreja? Espera no Senhor. Não é verdade? Quem já ouviu isso aqui, os solteiros? Espera no Senhor que a tua bênção está chegando. Não é verdade? Então, até os 25 anos ele está esperando no Senhor.
No 35, 32, ele já está no apressa-te, Senhor, me socorrer. Passou dos 40, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa é a minha preocupação com o solteiro. Aquele que vinha a mim, aí nessa daí, tu pede a Deus um príncipe, surge um xureque. Aí tu vai ter que conduzir com isso aí. Tu vai ter que transformar o xureque num príncipe. E o outro problema do solteiro é, presta bem atenção, gente, a gente viola muitos princípios, por isso que a gente vive remendando nossa vida. O que está na palavra? Não vos prendais a julgo desigual. O que é julgo desigual? Eu não posso hoje ter Deus como um pai. Quem tem Deus como pai? E ir lá fora no mundo buscar um filho que Deus não é pai. Quem é o pai desse povo? Não é que Deus é pai, não é que eles não sejam filhos de Deus, mas as práticas de pecado dele vai fazer com que uma paternidade assuma ele, a sua filiação. Quem é o pai? O diabo. Certo? Então temos um filho de Deus e um filho de Deus anda onde? Na prática do pecado. Quem assumiu a paternidade? O diabo. Certo? Esses dois, vai dar certo esse relacionamento? 99% de chance que não. Por quê? Já violou um princípio. Aí esses dois casam. E o crente, que tem Deus como pai, vai fazer a mesa para o almoço e começa a brigalhada dentro da casa. E aí a mulher ou o marido que é crente vai falar o quê? Sai daqui, Satanás. Satanás vai sair? O problema do julgo desigual é só um. Me pergunta qual é? O sogro. Quem vai ser o sogro desse relacionamento? O diabo. E o sogrão vai tomar café com o filho. O sogrão vai armar a mesa com o filho. O sogrão vai estar perturbando com o filho. Então, gente, não vos prendais a julgo desigual. Se Deus te colocou aqui, Deus vai transformar um para você aqui. Não vai buscar fora. Não vai arrumar sarna para se encostar, que tu vai achar. Tem alguém se coçando aí, é? Então aqui, a falta de intimidade com Deus é um segredo para a tua vida nunca mais viver nunca mais viver uma vida de remendo? Gente, se eu perguntasse aqui, não precisa levantar a mão. Quantos de nós tranca no quarto para orar, para falar com o pai, para entrar naquele lugar secreto, chamar ele de pai, pai, eu estou aqui. Vamos imaginar que a gente está no nosso quarto agora. Pai, nós estamos aqui, no lugar secreto, onde o Senhor escolheu o quarto, meu lugar de intimidade. Pai, na tua presença eu quero derramar o meu coração. Eu quero sentir a tua presença. Pai, eu te amo. Pai, eu quero te agradecer pela salvação. Eu quero te agradecer pelo Filho que o Senhor enviou, Jesus Cristo, para me tirar do lamaçal do pecado. Você começa a abrir o teu coração, começa a abrir a tua alma. Aquela brisa suave do Espírito Santo começa a passear na nossa vida. E o nosso quarto começa a ser inundado com a presença de Deus. Daqui a pouco a gente começa a falar em língua. Daqui a pouco a gente começa a se derramar, começa a chorar. Aquilo é intimidade. Muitos de nós vivemos uma vida de remendo porque nós não temos o quê? Intimidade com Deus. No lugar que Ele escolheu, o quarto. E o outro ponto. Falta de relacionamento com a palavra de Deus. Josué 1, 7 e 8. O que está escrito em Josué 1, 7 e 8? Moisés morreu, Deus chamou Josué e começou a falar com Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Quem lembra disso? Esforça-te, tem bom ânimo. Se eu não me engano, são 7 vezes que Deus fala com Josué para se esforçar e ter bom ânimo. Para que Deus queria que Josué fosse forte e tivesse bom ânimo? Para vencer a guerra contra os gigantes, certo? Errado. Em nenhum momento no texto você vê Deus mandando ele ser forte para ir para a guerra. Deus, ele manda ele ser forte e corajoso para não se desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. A nossa maior preocupação no reino de Deus é contra o nosso inimigo e não contra o nosso amigo, em ter intimidade com ele, ao nosso Abba.
Todos nós precisamos resgatar o princípio do devocional. Grave essa palavra, devocional. O que é isso? É pelo menos 2 horas de intimidade com Deus, na oração, no lugar secreto e com a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Mas nós não conhecemos a verdade porque nós não queremos ter o prazer e o trabalho de buscar a verdade. A Bíblia para nós ela é muito boa no nosso bolso, no nosso guarda-roupa, com o pastor falando. Nós precisamos ser igual aos crentes de Bereia, os bereanos, que o pastor está falando e você está anotando e vendo se eu estou falando verdade. Se queremos ser uma igreja forte, com células fortes, com famílias fortes, precisamos viver uma vida forte na palavra e na oração. Senão, nós seremos testados na nossa estrutura e a nossa casa vai cair. Não podemos nos preocupar com multidão se a nossa liderança não está pronta para segurar esse povo, que está lá fora se prostituindo, adulterando, no homossexualismo, vivendo práticas terríveis. E elas vão para onde? Para a nossa igreja, para que a gente cuide. E nós vamos cuidar de quem, se a gente não cuida nem de nós? Então, Deus quer que a sua igreja o conheça como Pai, não como Deus distante. Gente, o Evangelho de Jesus Cristo funciona. Mas nós deixamos de acreditar, porque estamos tão feridos, tão carentes, que não acreditamos mais na palavra. Talvez o que eu estou falando para você não está nem te edificando. Por quê? Porque você já ouviu isso. Só que você sempre ouviu, mas nunca colocou em prática uma vírgula do que foi falado. Coloque em prática. Coloque em prática o Evangelho para você ver se não funciona. Talvez a tua fé, você já até se apostatou. Ah, mas porque o pastor é jovem, eu tenho 35 anos de idade, apesar dos poucos cabelos. E eu tenho 12 anos de crente. Eu nunca vivi uma melhor fase no reino de Deus como eu estou vivendo agora. Por quê? Porque eu voltei a me apaixonar pelo Evangelho. Eu estava, talvez, como muitos de vocês, cansados de encheção de linguiça. Dos cultos, cansados de ouvir blá, blá, blá. O reino de Deus não é blá, blá, blá. O reino de Deus é justiça. E Deus corrige aos que amam. Por isso que estou apertando os parafusos seu hoje. O outro ponto. Por que vivemos uma vida de remendo? Porque estamos na igreja buscando apenas as bênçãos de Deus. Você já viu nas televisões por aí? Tem até comercial agora de iate. Bota lá um cara falando e passando iate, carro zero, mansões, fortunas. Gente, na boa. Vamos aqui, nós não somos ignorantes. Deus está preocupado em dar riqueza para a gente? Na boa. A riqueza vai ser o quê? Olha o que. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Se você tem que ter o devocional. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 28, 1. Se ouvires a voz do seu teu Deus, tendo o cuidado de cumprir os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. As bênçãos de Deus, elas têm que correr atrás de mim, de você. Elas têm que bater nas nossas costas e dizer, eu estou aqui, campeão. Mas tem um princípio. Qual o princípio? Obedecer. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir e guardar os mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Essa parte ninguém fala. O povo só fala da bênção, mas da obediência não fala. Faz-nos pensar que são pessoas que estão mais intencionadas, pregando um evangelho fácil, descentralizado da cruz de Cristo. Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. A aflição, ela desempenha um papel fundamental na nossa vida.
Às vezes nós precisamos sofrer um pouquinho para acordar e despertar. Às vezes Deus vai nos purificar pelo sofrimento. Talvez o que você está passando hoje é um sintoma de alguma mensagem que Deus está trazendo para você. E nós precisamos discernir. Talvez o que você está passando hoje, Deus está falando, o problema está aqui. Resolve o problema, que o sintoma vai embora. E o versículo 15 diz o quê? Se não cumprires os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão e te alcançarão. A maldição só vem sobre o Filho de Deus quando ele desobedece. É verdade ou não é? Quantas pessoas estão sofrendo profundamente porque viveram uma vida em desobediência? Estavam até ontem nessas cadeiras, se afastaram, e hoje muitos deles estão perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, viraram nitidamente mendigos, estão largados no mundo, mas um dia tiveram a oportunidade de obedecer, largaram tudo para viver uma aventura, estão pagando um alto preço. Então, gente, a prosperidade, ela virá. Ela vai ser uma consequência da nossa obediência. Amém? Você crê que vai ser próspero? O que é prosperidade? Qual o significado da palavra prosperidade? Ausência de necessidade. Se você não tem necessidade alguma, você é próspero. Ah, pastor, mas eu não vou ser rico? Sim. Estude, trabalhe, faça tudo o que Deus mandou você fazer. Obedeça os mandamentos. Você vai ser próspero. Se for o propósito de Deus você ser rico, você vai ser rico. Mas como uma consequência de uma obediência ao teu Pai. O dinheiro tem que ser o nosso servo e não Senhor. Grava bem isso. Só que nós estamos na igreja buscando as bênçãos de Deus. Se eu te perguntar aqui, quem quer as bênçãos de Deus? Não, gente, pode levantar a mão, que eu sei que você quer. Agora está com medo, é? Mas se eu fizer outra pergunta, qual o significado da palavra bênção? Nós queremos a bênção de Deus. Mas o que é bênção? Vamos pensar? Pensa aí e me fala. Deixa eu beber uma água enquanto você está pensando. Prosperar em todas as áreas da vida. Mais alguém? Olha o tempo aí, daqui a pouco, pastor, corta o microfone. Toma. Favor não merecido, a graça de Deus. Quem mais? Pode falar, gente. Você está doido por uma oportunidade, Deus está te dando, vai. O que é a bênção de Deus? Bênção, a palavra bênção. Nós estamos na igreja buscando bênção, mas nem sabe o que é. Para pensar, saúde, ter saúde. Ter saúde, paz, família, salvação. Isso então é o significado da palavra bênção. Crescimento espiritual. Vamos lá. Segura aí. A palavra bênção, eu pesquisei, tá? A palavra bênção vem do original hebraico. Olha a palavra hebraica, a palavra bênção. Barak. Não é barata não, barak. Olha o que essa palavra significa. Nós estamos na igreja, nem sabemos o que estamos buscando. Mas eu quero bênção, Senhor. Chora. E não sabe o que está buscando. Olha o significado da palavra bênção. Ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Podemos entender que a bênção precisa manter uma relação de obediência com aquele de onde ela vem. O que é a palavra bênção, gente? É você viver uma vida de humilhação, joelho no chão. Segundo, submeter-se a quem? A Deus. Terceiro, honrar a um superior. Você está pedindo bênção a Deus, então vá para o joelho. Você está pedindo bênção a Deus, se submeta à autoridade de Deus. Você está na igreja pedindo bênção a Deus, honre ao seu mentor, ao seu líder, que é o teu pastor e o teu Deus.
Isso é bênção. Amém? Mas nós estamos na igreja, buscando bênção, nem sabemos o que é. Por isso que vivemos uma vida de remendo. Quem sabia que era isso? Fala a verdade, se mentir, de perna curta, hein? Amém, gente? Precisamos buscar mais a palavra de Deus, para a gente entender essas verdades. O outro ponto, já estou acabando. Dificuldade na transparência. Uma pessoa que tem dificuldade de ser transparente, ela é mentirosa. A mentira faz uma pessoa viver uma vida de remendo. A transparência quer dizer ir além da aparência. É romper com a superficialidade. Todos os grandes homens de Deus, reprovados na palavra, tinham esse costume de esconder seus erros. Já observou? A Bíblia, o bom de Deus, o bom de Jesus, o bom do Evangelho é que a Bíblia faz questão de mostrar a falta e falha no caráter dos grandes homens de Deus. Você quer ver uma coisa? Noé. Qual era o problema de Noé? Quem lembra? Era o mé. Gostava de um mezinho. Gostava de um mezinho. O problema de Abraão. Qual era o problema de Abraão? Quem lembra? Mentira. Abraão leva a esposa para Faraó e fala: essa aqui é minha irmã. Eu vou falar contigo que é minha irmã, porque se eu falar que tu é minha esposa, tu é muito bonita, ele vai me matar para ficar contigo. E essa mentira veio sobre o filho dele. Mas a gente vai falar isso depois. Outra oportunidade. Um outro problema, Jacó. Jacó nasceu já nasceu com currículo PhD em mentira, em trapaça, em engano. Aquele ali já superou todas as expectativas. Ele enganou o pai, enganou a mãe, já veio já arrebentando tudo. Ele já se formou e foi para o seminário do pastor Labão. Gente, todo mundo que acha que é esperto, que vai dar volta nos outros, Deus vai colocar um PhD em esperteza para cuidar dele. Pode observar. Deus tem sempre um para cuidar do esperto. Ele acha que é esperto e nunca vai cair. Deus coloca o mais esperto do que ele, para dar uma volta nele. Ele aprendeu. O que aconteceu com Jacó? 7 anos trabalhando de graça por quem? Por Raquel. Na noite de núpcia, o pastor Labão fez o quê? Mandou Lia. Lia caolha, sem aparência, sem formosura. Primeiro que mulher feia não tenta ninguém, né? Jacó olhou e, ai, meu pai. Foi enganado. Não é mais ou menos assim? Então, gente, não adianta mentir. Não adianta viver sem transparência. Não adianta correr. E como a Bíblia é tão lindo o livro, um livro tão lindo de se ler, de aprender, que Deus, ele mostra essas falhas. Quer ver? Adão. Deus perguntou para Adão, olha só a falha na transparência. O que Deus perguntou para Adão? Adão, aonde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O problema era que Adão, ele se escondeu, não é porque ele estava nu. Por quê? Eles já estavam no jardim nu. Ele e Eva. Já parou para perceber isso? Quando Deus pergunta para ele, Adão, aonde tu estás? Ele tinha comido o fruto proibido. E aí ele corre para botar o quê? Tampar. Pena que não dá para falar porque tem criança. O dentinho de alho, vamos colocar assim. O dentinho de alho. E a menina cobrir as partes íntimas dela. E aí, eles se apresentaram para Deus. Ouvi tua voz e me escondi. Porque estava nu. Mas na realidade era uma desculpa. Por quê? Porque eles já estavam nu no jardim. Só que não tinha o quê? Não tinha maldade, não tinha pecado, era pureza. Então, na realidade, ele fugiu por quê? Quem sabe me responder? A resposta dele não foi correta. Ele fugiu não porque estava nu, e sim porque desobedeceu a Deus. Todo desobediente, ele se esconde de Deus. Todo. O que Deus queria fazer com Adão ali? Dar a ele uma oportunidade de resolver o problema. O que é isso? Dar uma oportunidade de arrependimento. Todos nós que pecamos um dia, caímos um dia,
Deus nos chama não como um acusador igual o diabo faz, mas ele gera uma expectativa de arrependimento em nós. Por isso ele pergunta: onde tu estás? O que tu estás fazendo? Isso é o papel de um pai. Isso é o papel do pai. Segundo, olha outro tema. Outro cidadão. Deus também perguntou a quem? Caim. Caim, onde estás? Onde está o teu irmão Abel? Olha a resposta dele. Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? Caim também optou pela ocultação de pecado e saiu da presença de Deus. Olha bem. O que Deus queria fazer com Caim? Dar a ele também uma oportunidade de arrependimento. O que ele fez? Ocultou o pecado e saiu da presença de Deus. Terceiro homem de Deus, Geazi. Olha bem, após ter se apropriado do dinheiro ilícito, inventando uma história mentirosa para Naamã, Eliseu lhe perguntou, de onde vem Geazi? E ele respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Ele também mostrou o quê? Falta de transparência. Transparência. E hoje Deus te pergunta: aonde você está? E o que você está fazendo? Você vai ouvir e vai se arrepender, ou você vai ouvir e vai sair da presença? Fica essa pergunta para você. Outro exemplo, Ananias e Safira. Outro exemplo de falta de transparência. Também se repete. Eles levaram para o altar um dinheiro mentiroso. Por quê? Um dinheiro mentiroso. Pedro pergunta a Safira: vendeste, portanto, aquela terra? Ela responde: sim, portanto. Por isso podemos concluir que uma pessoa com caráter ferido tem muita dificuldade em caminhar na luz da palavra. O mentiroso não ama viver na luz. O mentiroso, ele foge do pastor. O mentiroso, ele foge do líder. O mentiroso, ele foge de Deus. O mentiroso, ele escolhe a rota da fuga para não enfrentar os seus traumas e seus problemas. Isso é um desvio de caráter. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Viver na luz do Evangelho e na palavra de Deus, a gente tem que viver uma vida transparente. Uma vida de transparência onde o teu líder, o teu mentor conhece você. Todos nós temos que ter um amigo para confessar as nossas culpas. O que Provérbios 28:13 diz? Aquele que encobre as suas transgressões, de maneira nenhuma prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançarão misericórdia. A misericórdia de Deus só vai chegar para alguns aqui quando você decidir enfrentar o teu passado. Quando você decidir enfrentar essa situação que Deus está te incomodando para você enfrentar e você está adiando. Quando você decidir pedir perdão ou liberar perdão para alguém. Talvez tem pessoas aqui que estão dentro da igreja e nem se falam. Mas estão pregando que Jesus é amor, estão pregando que Jesus é bom, estão pregando que Deus é maravilhoso, mas não fala com o pai, não fala com a mãe, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o primo, não perdoa um abusador. Mas pastor, um abusador, sim. Perdoa esse cara. Todas as vezes que eu não perdoo alguém, eu estou ligado com ela espiritualmente, malignamente ligado. Há uma ligação de alma, espiritualmente falando. E essa pessoa passa a ser o centro da nossa vida. E se for uma pessoa conhecida onde ela está, nós não queremos estar. Por quê? Porque ela passa a ser o centro das nossas atenções. Eu não falo com fulano, mas fulano vai estar na festa? Eu não vou. Fulano vai estar naquela igreja? Não vou. Fulano vai estar naquela reunião de família? Não vou. Você vive a tua vida em prol do fulano e não de Deus. Então esse caso de Ananias e Safira é outro exemplo de pessoas com falhas no caráter. Pessoas com problema no caráter e na transparência sempre têm uma tendência doentia para esconder e mentir.
Pessoas assim terminam sua trajetória derrotados, desacreditados do evangelho e da sua vida conjugal, ministério, família. Pessoas assim criam rotas de fuga para fugir do tratamento divino, porque não querem enfrentar o seu passado, nem querem pedir perdão e se reconciliar com a sua família. O desvio do caráter leva a gente a viver uma vida doentia, fugitiva. E Deus não quer isso para a gente. Se tem pessoas aqui que estão se identificando com o que a gente está falando, hoje é uma ótima oportunidade para você começar 2017 zerado, sem nenhuma pendência a ser resolvida. Eu fecho aqui. Tem muitas pessoas que estão fugindo da oportunidade de tratamento. Muitas pessoas não querem ser tratadas. Elas criam suas rotas de fugas e não querem oportunidade de tratamento. Muitos desses homens, na palavra, foram confrontados por Deus, mas decidiram não se abrir ao tratamento. Quando Deus perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Quem sabe fosse a hora dele refletir sobre o que havia feito e se arrepender. Porém, a sua resposta mostrou que ele não queria ser tratado. Quando Deus perguntou a Adão: aonde estás, Adão? Quem sabe também não fosse a hora dele e sua mulher refletirem sobre o que haviam feito. Porém, a resposta dele também evidencia muitas desculpas e mentiras e meias verdades. Eliseu também pergunta a Geazi: onde estás? E ele também teve a oportunidade de pensar e se arrepender, porém a sua resposta também demonstrou que ele não estava disposto a passar pelo tratamento. Acredito que Pedro, ao questionar a Safira, ele estava dando também uma oportunidade para ela se arrepender. Sendo essa a sua última oportunidade, ela também mostrou sua falta de caráter e transparência, fugindo assim do tratamento. Deus nos dá inúmeras oportunidades para fazer o caminho de volta, se arrependendo de coração das obras do passado, passando assim a viver uma nova vida. Olha o que está escrito em Esdras capítulo 10, 13. Essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que pecaram. Como parar de remendar a nossa vida? Enfrentando a nós mesmos. O maior gigante a ser vencido não está fora de nós. Está onde? Dentro de nós. Todos esses homens que nós comentamos, Deus estava dando uma oportunidade para eles pararem e refletirem o que tinham feito. E com essa pergunta, por que Deus perguntava? Vamos parar para analisar. Por que Deus perguntava para esses homens o que ele tinha feito? A intenção de Deus, dá a entender no texto, que ele queria o quê? Que cada um desses homens refletissem no que tinham feito e voltasse, se arrependesse. Se a Caim tivesse se arrependido, talvez o destino dele seria outro. Ele ia colher as consequências, mas Deus ia agir com misericórdia. Você que está escutando tudo isso hoje, se você se arrepender de qualquer ato que tenha feito ainda essa semana, Deus pode mudar a tua rota. Talvez você está aqui cheio de acusação, pensando que não existe mais jeito para você, porque você ainda vive lutando na prática do pecado. E Deus está falando: reflita hoje no que você fez e se arrependa. O segredo do evangelho são dois: intimidade com Deus através da oração e intimidade com Deus através da palavra. Sabe por que existe o ministério de libertação? Porque nós não temos intimidade com Deus. Por isso que precisamos estar toda hora consertando a nossa rota. A gente trabalha no governo dos 12 lá, há 12 anos. E há 12 anos nós entramos em comunidades. Há 12 anos nós entramos em tudo que é área do Parque Columba e da Pavuna, fazendo evangelismo, Cracolândia. Uma certa vez eu estava ministrando numa Cracolândia. E aí, nunca, foi a primeira experiência que eu tive de ministrar dentro de uma Cracolândia mesmo. Tinha uma associação de moradores ali na Pavuna. E aí eu fui convidado, os meninos fizeram um sopão, botaram um sopão, um monte de gente, mas pensa numa gente oprimida. E eu sentei, e um cheiro agradável, que não era o de Deus, uma murrinha da murrinha mesmo.
E quando sentou todo mundo, tinha gente dormindo, falando. Eu nunca vi isso. Cantando louvor também. E quando a gente faz o mesão, e eu sento, a irmãzinha do louvor lá da minha igreja tocando, o irmãozinho tocando e a irmãzinha cantando, daqui a pouco dá um grito, um cracudinho dá um grito: ô minha irmã, eu não vim aqui para cantar nem levantar a mão, não, vim aqui para comer. E um monte de cracudo do lado, e eu sentado, eu falei: e agora? A irmãzinha: vamos passar a palavra para o pastor Jonas, porque ele vai falar. Eu: amém. E agora, como é que desenrola isso aqui? E aí nós sentamos, começamos a falar, e aí chegou um jovenzinho muito precioso, sentou 2 cadeiras a minha assim, e a gente compartilhando, falou: não quero pregar, gente, eu quero aqui só para a gente conversar, bater um papo. E o menino caiu endemoniado. Me veio um coroa, mas meu Deus do céu, eu lembro até o nome dele, Seu João. O Seu João levantou querendo me bater. Que isso, meu irmão? Vem na mão. Isso que tu está fazendo com ele é covardia. Me chamando para ir para a mão. O cara caiu endemoniado, gritando lá no chão. E o coroa achando que eu tinha batido no cara. E agora para tirar isso dele? E o coroa levantou e entrou 2 obreiros na minha frente assim, o coroa querendo me bater. E aí um cracudo me defendeu. Meu irmão, larga ele aí. Minha esposa é crente, eu sei o que é isso. Continua, pastor, que eu estou gostando. O que falou para a irmãzinha, que deu um grito na irmãzinha. Agora estava me defendendo. Eu falei: então agora eu estou protegido. E nós levamos a palavra. Tudo por quê? Porque uma célula começou a funcionar. Nós estamos 12 anos na visão celular. Nós trabalhamos com um grupo familiar chamado célula. E esses grupos familiares são muito bons. A estratégia da visão celular é uma estratégia poderosa. Por quê? Porque ela trabalha 1 a 1. Um exemplo. Qual é o pilar da visão celular? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. É muito mais fácil você ganhar uma pessoa na tua casa do que você trazer na igreja. Por quê? Porque as pessoas estão fadadas a entender que ser crente é caretice. Ser crente é coisa ruim. Ser crente é andar de roupão, andar disso e daquilo. E eu ministro na cela, sabe como? Bermudão e chinelo. Só não uso boné porque eu não gosto. E dentro dessa estratégia, nós hoje somos um Ministério Internacional Moriá com 13 igrejas. Começando com uma célula no Ceará, hoje temos 5 igrejas. Uma célula, um casal de líder de célula foi para o Ceará, acreditou no projeto, começou uma célula. Esta célula foi crescendo, 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 crescendo. Os membros da célula, os discípulos, pediram para abrir uma igreja, porque eles já não tinham condições de se deslocar para o templo nosso. Conclusão, o ministério aberto, que a própria região pediu, o próprio discípulo. Nós temos uma igreja em Vila Kennedy, bem na Dutra, no Brasil. Você vai para Campo Grande, não sei se você conhece ali, Santíssimo, passou de Santíssimo, aí vem Vila Kennedy, você sobe o morrinho, quando você vai descer o viaduto, na subida do viaduto, ela está bem aqui na esquina, uma faixona azul, Ministério Internacional Moriá. Começou com um casal. Hoje tem mais de 150 pessoas. Tem 3 anos de ministério. Começou com um casal. Então, Macaé, nós temos um ministério lá em Macaé também. Começou com um casal que acreditou no projeto. Por quê, gente? Porque nós temos uma missão: ide, fazei discípulos por todas as nações. A nação não é a África, a nação é onde você está. A tua família é a nação que Deus quer que você ganhe. Mas para você ganhar uma nação, você tem que primeiro ser o quê? Conquistado por Deus. A maior virtude nossa não é o quanto que nós temos de Deus, mas quanto o Espírito Santo tem de cada um de nós. Isso é que vai fazer a diferença. Então, nós começamos a trabalhar dentro das casas, cada um cuidando de um. E hoje nós somos 13 ministérios. Só que nessa caminhada nós fomos enxergando algumas lacunas que a gente começou a fechar. Por quê? Quando a gente trabalha com a estratégia das casas, ganhando pessoas, 2 princípios têm que ser observados. Primeiro, nem todo mundo vai ser líder de célula.
Nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista. Mas, se eu tenho chamado para liderar, eu vou liderar uma célula. Mas eu não me vejo liderando uma célula. O que você sabe fazer? Ah, eu sei cortar unha. Eu sou manicure. Então você abre uma célula para treinar pessoas que não são crentes fazendo manicure. Lá você prega o evangelho. Olha a estratégia. Ah, eu sou cabeleireira. Faz a tua sessão de cabelo, abre uma célula para ensinar pessoas que querem aprender a trabalhar cortando cabelo. E você vai pregar o evangelho lá. Usa a estratégia. Ah, eu sei soltar pipa. Abre o ministério de pipa. Vai soltar pipa e ganha nas pessoas. Entende a logística do negócio? Só que, quando a gente entra de cabeça para trabalhar com essa estratégia, tem um problema para o pastor. Qual é o problema? Uma grande multidão vem. Muita gente. Mas essa multidão vem cheia de problema. E quem vai cuidar desse povo? Você. Só que se você não estiver bem, alinhado com Deus, o que vai acontecer? A porta dos fundos vão estar aberta. E é justamente aqui que o pastor Jonas entra no Moriá, fechando as portas dos, tratando da liderança. Há uns 2 meses atrás eu estava com 24 pastores sentados, a gente treinando os pastores. Justamente porque essa lacuna, os líderes têm que estar muito bem resolvidos para cuidar de pessoas. Você tem que estar muito bem resolvido para cuidar de pessoas. Sabe por quê? Quando você abre a sua casa para uma pessoa ir lá receber Jesus, você, naquele momento, você se torna o pastor ou a pastora dela, sem estar ungido. Essa pessoa vai ter você como referência para resolver ajudar ela a resolver um monte de problema. E discipulado, gente, o que vocês entendem como a palavra discipulado? Pastor, vê a hora, tá? Senão, deixar pastor falar, tu sabe. Vai dar ruim. Discipulado é o que, gente? Discipulado, o que vocês acham que é a palavra discipular? Ensinar? Eu tenho um outro conceito. A palavra discipular é responsabilizar. As pessoas vão vir querendo jogar os seus problemas para você resolver. E você vai ensinar elas que têm que resolver. Isso é discipular. O amigo não é aquele que bate nas suas costas e fala, ô campeão, você está certo. Não, o amigo é aquele que confronta, você está errado. Se você não se consertar, você vai se dar mal. Esse é amigo. Por quê? Muitas das vezes, eu estou falando do meu ministério agora, nós erramos como ministério, por quê? Porque ao invés de confrontar, com medo de perder a ovelha, nós passava a mão na cabeça, dava uma confrontadinha gospel. E não pode. Nós precisamos estar resolvido. Teu casamento tem que estar resolvido, porque vai vir casal pedir aconselhamento para você. Aí tu está brigando, panela voando dentro de casa, vem um casal lá, eu quero aconselhamento no casamento. Vai ensinar eles a tacar a panela no outro. E marido que bate em mulher, gente, não pode. Crente, ai meu papai, o meu é 43, eu jogo daqui. Não pode, crente, marido bater em mulher, agredir mulher, não. Ah, pastor, tu não sabe a praga que eu tenho, porque casou. Agora transforma em bênção. Está na tua mão, amigo. Não era de Deus, agora é. Você tem que resolver. Ah, pastor, lá em casa, eu que sou o homem da casa, meu marido é o banana. Devolve para ele a autoridade, porque ele é o sacerdote. Não inverte valor. Ora a Deus para ele transformar num pepino, sair de banana. Mas hoje, o que a gente tem visto é muitos homens que deveriam assumir o seu papel de homem. Hoje a gente lida muito, sabe com o quê? Com os adolescentes. São adultos de 40, 50 anos com comportamento de adolescente. Os adolescentes. Quer ver? Questão da carência. Por que a gente não tem tempo para falar, gente? Questão da carência. Qual o problema do carente? A mulher está em casa, tem problema na família, quer se livrar da família, ela procura o primeiro que ela vê na rua. Aí quer casar com o cara. Para quê? Porque ama? Não, porque quer fugir da casa. E aí, tem muito problema com a mãe, problema com o pai. Casa com um amigo que está aqui, que também tem problema com o pai, problema com a mãe, cheio de traumas, e os dois se casam. Um carente, querendo o amor de mãe, não de esposa,
E a mulher querendo o amor do pai não é esposa. Ela acha que é o pai. E os dois se casam. Um lambendo a ferida do outro. Esse casamento dá certo? Dois adolescentes. Por isso que a nossas igrejas está lotada de pessoas mal resolvidas. Homens que são homens do tamanho, mas o cérebro é de criança. A mesma coisa a mulher. Homens que não têm estrutura para segurar um conflito no relacionamento, já querem trocar de esposa ou de esposo por uma mais nova ou mais novo. Porque é moda hoje isso. É moda para o inferno. Para a igreja, nós temos um equilíbrio, Espírito Santo. Família é célula principal. Família é a nossa maior referência. Você não adianta ter um ministério bom se você tem uma família fracassada. O teu ministério vai fracassar. Então eu preciso te dar esse toque, porque trabalhar em célula é a coisa melhor do mundo. Mas é um problema para os pastores o quê? Preparar você para que você entenda a essência do negócio. Cuidar do reino de Deus, gente, não tem preço. É a melhor coisa do mundo. Você pegar uma pessoa que você conhece, está na lama do pecado, ela entrar na tua casa, e você discipular, cuidar, responsabilizar, e você ver essa pessoa transformada entrando aqui, não tem preço. Isso é a visão celular. É você trazer uma pessoa da tua família que está presa nas drogas, está todo lascado, e você bota na tua casa, você consolida, você ora, você responsabiliza, e essa pessoa aceita Jesus, entra aqui daqui a 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, ela está pregando para outros aquilo que Deus fez nela através de você. Isso é reino, isso é evangelho. Isso é trabalhar com o céu. Então a célula trabalha como? Um anfitrião e um líder. Tá bom? Um anfitrião e um líder. Mas, em outra oportunidade, nós vamos falar. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu queria que você orasse a Deus agora um pouquinho. Vamos gastar 5 minutinhos aí. Eu prometo que é só 5. Eu tenho certeza que deu para esclarecer muita coisa. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, nós vamos refletir como estamos conduzindo a nossa vida. Como você está conduzindo a sua vida? Deus está perguntando hoje para você o seguinte: Primeira Igreja Batista da Rocinha, aonde você está e o que você está fazendo? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa a falar com Deus. Queria que você fechasse seus olhos, fica bem à vontade, se desarma. Eu queria que você pedisse perdão ao Pai. Peça perdão ao Senhor. O primeiro que tem que restaurar a nossa vida é o nosso Pai. Quantos princípios nós quebramos diante de Deus? Chega de ocultar pecado. Chega de viver uma vida mentirosa. Vamos ser transparentes com Deus e com os nossos líderes. Começa a confessar para o Senhor. Você, mulher, você adolescente, você jovem, segura. Não cede para o teu namorado que está te pedindo uma prova. Não negocie o sangue da tua virgindade com o espírito de moralidade. O sexo foi feito para depois do casamento. E Deus ama isso, quando você se entrega para o teu marido depois do casamento. Há uma proteção de Deus. Não negocie esse princípio da santidade. Não negocie o princípio da honra ao teu esposo. Se o teu esposo não tem sido um referencial de vida para você, passe a ser para ele. Que você vai restaurar a sua casa. Mas você não pode mais viver, a partir de agora, remendando a tua vida. Chega de remendo. Chega de viver uma vida de altos e baixos. Chega de viver uma vida onde Deus não é o centro, onde o pecado está escondido, enraizado. Desculpa, eu não me iludo com choro, com nada disso eu me iludo. Apenas eu amo quando uma pessoa entende a palavra e ela põe em prática. Quando você é confrontado no nível que você está sendo confrontado e você sai daqui decidido, esse pecado nunca mais eu cometo na minha vida.
A partir de hoje eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou negociar nada do que Deus fez na minha vida com o pecado. O pecado ele traz mancha. O pecado ele traz mágoa. O pecado ele corrói, ele mata. Mas Deus está passando nessa manhã com a sua água purificadora, trazendo sobre nós um novo tempo. Como igreja de Jesus, precisamos enfrentar o maior gigante, não é Satanás. O maior gigante está dentro de nós, a soberba, o medo, o orgulho. Joga isso na mão de Deus. Entrega para o Senhor a tua vida por completo. Não entrega meio você para Deus. Entrega tudo. Peça perdão ao Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que você precisa fazer um concerto com Ele hoje. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de referencial você tem sido? Joga essa mágoa nos pés da cruz agora. Joga esse rancor, joga esse medo nos pés da cruz. Joga essa pessoa que tanto te feriu. Essa pessoa que tanto te magoou, perdoa ela. Se você não fala com algum parente há muitos anos, saia daqui nesse culto e ligue para ela e libera o perdão. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Se você tem algum problema com algum irmão aqui, sai do teu lugar e vai se reconciliar com ele. Se você tem algum problema com os teus pais, liga para ele e fala: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Porque Deus quer restaurar os relacionamentos entre pais e filhos e entre filhos e pais, para que não haja maldição sobre a terra. Ore canta lá, baixorianda labás. Oh, Jesus. Deixa fluir. Deixa fluir. Abandalaba chori canta laba xeri anda laba. Oh, rabalaba xeri anda laba. Nos abraça, Aba, nessa manhã. Sinta o abraço do teu pai. Rabalaba xeri anda laba. Oh, rebalaba chori anda laba. Oh, re alabala xerianda alabás. Ele canta laba chorianda alabás. Muda, Espírito Santo, a atmosfera desse lugar. Muda, Senhor, a atmosfera desse lugar. Traz um quebrantamento. Traz um avivamento. Destranca os dons. Que haja reconciliação entre pais e filhos. Muito obrigado, Aba. Esse é o teu momento com o Pai. Esse é o teu momento com Deus. Não deixe esse momento passar sem que você toque nele. Rei badalaba xerianda laba. A bênção de Deus, ela tem o significado de se ajoelhar, de se dobrar diante do Eterno. Se humilhe na presença dele agora. Que esse dia seja a marca de um novo tempo no seu ministério e na sua vida. Eu queria que você abraçasse o seu irmão e orasse com ele nessa hora. Ore pelo seu irmão. Abençoe o seu irmão. Coloque esse seu irmão diante de Deus nessa hora. Eu queria que você orasse a Deus agora, pedindo perdão pelos pecados do teu irmão. Eu queria que a oração fosse assim: Pai, eu quero te entregar o meu amigo fulano de tal. E eu quero pedir perdão pelos pecados dele, pelos pecados da família dele.
Eu queria pedir perdão, Deus, pelos pecados dos seus familiares, dos seus tios, das suas tias, dos seus primos. Vamos fazer uma intercessão criativa nessa hora. Comece a orar pelo teu irmão. Clame pela vida dele. Se coloque como Neemias. Isso. Que seja um novo tempo sobre nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre a primeira igreja batista da Rocinha. Que as pessoas, ao entrarem nesse lugar, sejam impactadas pela cura, pela libertação, pela revelação da palavra, pela restauração das alianças, pela restauração dos relacionamentos. Que as pessoas, ao entrar na tua casa, na tua célula, elas sintam a presença do Eterno. Que haja cura, que haja transformação. Deixa transbordar o Espírito sobre a tua vida. Clame. Clame, igreja do avivamento. Clame, arrependa-te. Porque é chegado um novo tempo. Ore pelo teu irmão. Abençoe o teu irmão. Peça perdão pelo teu irmão, pelos pecados que tem cometido na sua geração, na sua família. É um tempo de quebrantamento. É um tempo da igreja fazer o caminho de volta. Vamos voltar à essência da adoração, à essência do louvor, a paixão pelo Evangelho, a paixão pela graça de Deus, a paixão pelo ministério apostólico, a paixão pela palavra, a paixão pela oração. Sinta-se no seu quarto agora adorando ao teu Pai. Deixa fluir uma verdadeira adoração. Deixa fluir o fogo do Espírito Santo. O fogo que purifica, que purifica, que purifica. Chame o teu Pai para estar perto de você nessa manhã. Chame o teu Pai. Deixa fluir o verdadeiro louvor de dentro para fora. Se o teu irmão está aí desanimado da fé, quase saído da presença de Deus, profetiza sobre ele fogo do Espírito. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito da verdade, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, transborda sobre nós nessa manhã. Tu tem livre acesso a esse lugar. Pisa em cada área da nossa vida, Senhor. Pisa, conquiste o território chamado alma. Conquista a nossa vida, conquista a nossa alma, conquista o nosso território, conquista a nossa família, conquista, Senhor, nossa mente, conquista, renova a nossa mente, transforma a nossa mente. Renova nossas forças. Oh, rabalabashere mandalabas. Oh, rabalabashore andere mandalabas. Deixa fluir. Deus está curando pessoas. Solte esse choro, esse grito da tua alma nessa manhã. Solte esse grito que está preso na garganta.
Deixa o gigante que está dentro de você, chamado Espírito Santo, gritar e bradar. Mostre para o mundo espiritual que você não está derrotado, você está vivo. Rei balabaxere balabás. Ori mandalabaxori andalabaxere mandalabás. Ore cantalabaxere mandalabás. Ora mandalabaxori cantere mandalabaxere andalabás. Ora babababababaxori andalabanai. Oh Espírito da verdade, vem com teu fogo, vem com teu fogo. Rei balabaxere cantalabás. Ora babababaxere mandalabás. Oh, rabalabashiri badalabas. Oh, rebalabashiri badalabas. Oh, rabalabashori canta la medela balabashiri badalabas. Ei, rababababas. Abre o teu coração, se encha do Espírito Santo. Há quanto tempo você não fala com o Espírito Santo? Há tanto tempo você não fala com teu Pai. Igual você está aqui nessa manhã, consagrando a tua manhã para o Espírito Santo. Se abre, se desarma. Saia daqui marcado pelo Espírito Santo nessa manhã. Seja marcado. Seja marcado. Seja marcado. Oh, rabalabashuri cantalabá. Ei, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Oh, Espírito da verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Abba, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado por esse maná, Deus. Nós somos teus filhos. E na condição de filhos nós queremos a tua presença no nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Cura o meu interior. Mais uma vez. Vem com teu fogo. Com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem, Senhor.
meu interior. Vem, Senhor, vem, Senhor, cura o meu interior. Diga, para falar, para pregar, usa-me agora para cumprir teu querer. Cura-me agora para falar, para pregar, usa-me agora para cumprir teu querer. Toda mágoa, todo medo, todo trauma, cura, Deus, cura, Senhor, cura, Senhor, todo choro, meu complexo interior. Então cura, Deus, cura, Senhor, 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 mais uma vez, cura, Senhor, cura, Senhor. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor, cumpra aquilo que tu tens para nós. Aleluia. Primeiro em nós, Senhor, primeiro em nós, primeiro em nós, para depois, Senhor, atingir aos outros. Cura primeiro nós, Senhor, para depois falar do teu evangelho. Cura o nosso interior, cura as nossas famílias, cura os nossos ministérios, cura a nossa alma, para depois poder curar os outros. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja assim sobre a nossa vida. Nós queremos o trabalho do teu Espírito Santo dentro de nós. Nos abrimos ao teu trabalho, porque nós somos o barro, tu és o oleiro. Faça a tua vontade em nós, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Vá na paz. Até logo mais à noite, debaixo dessa mesma unção poderosa. Amém e amém. Vem, Senhor, cura o meu interior. Vem, Senhor,